está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Renovada Moriá. No programa passado nós falamos de como a revelação geral e a revelação especial coincidem, como os magos estudiosos das estrelas foram até certo ponto conduzidos por seus estudos até próximo aonde Jesus havia de nascer. Chegaram a Jerusalém e de lá para Belém foram orientados por aquilo que os sacerdotes lhes informaram, pelas profecias da palavra escrita de Deus concernentes ao lugar em que devia nascer o Messias. E lá, quando chegaram em Belém, não apenas viram o menino Jesus, mas a estrela que novamente os tinha guiado lá aparecera. E aí nós temos uma coisa interessante, a coincidência, conforme o dissemos, da palavra escrita com o testemunho que Deus dá de si através das coisas criadas, da revelação geral, da revelação natural, com a revelação especial, aquela que está contida na Bíblia. E na oportunidade nós falamos aludindo à criação, para que você soubesse que nós confiamos no relato bíblico da Escritura, que o homem soberbo julga poder falar de como as coisas vieram a existir, mas ele não estava lá para ser testemunha e ele não pode fazer relatos narrativos, inclusive fazendo menção a números de anos e sequência de acontecimentos para aquilo que não viu. Mas nós acreditamos no relato da Bíblia porque ela é fruto do testemunho daquele que não somente viu como as coisas vieram a existir, mas as constituiu e as criou, o nosso soberano e eterno Deus. Mas vamos continuar nossas considerações ainda em Mateus capítulo de número 2. Nós lemos na ocasião passada do versículo 1 ao 12, para abreviar, já que os que têm nos acompanhado fizeram conosco a leitura, vamos ler desta feita a partir do versículo de número 10, que diz assim, Mateus 2, a partir do 10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vejam bem, a vinda de Jesus a este mundo revolucionou todos os paradigmas. É interessante que nós tenhamos hoje inúmeras pessoas militantes nas academias, na política, cuja luta é exatamente subtrair as influências cristãs da sociedade ou colocar a sociedade sob uma nova vestimenta que nada tem a ver com a sua herança cristã. Eles colocam às vezes como se essa herança cristã houvesse sido opressora. Não há nenhuma coisa mais ignorante do que essa afirmação. É bom que nós saibamos que muitas coisas foram feitas, sim, erradas, em nome do cristianismo. A Inquisição, as cruzadas, o catolicismo romano fez coisas de grande maldade em nome do cristianismo. Mas é bom também que se diga que o referencial do cristianismo é Cristo. Mesmo quando Paulo disse, sede meus imitadores, ele disse, como eu sou de Cristo, ou seja, na proporção em que eu tenho imitado a Cristo. E Jesus não fez violência a ninguém, pelo contrário, ele mostrou-se manso e sofreu a violência dos homens. Os seus ensinos não foram bélicos. Qualquer um que lê o Sermão do Monte perceberá de maneira inequívoca isto daí. E, aliás, a Bíblia diz que o homem é perverso e mau. Até de seus discípulos, Jesus disse, se vós sois maus,
sabeis, entretanto, dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. O próprio Jesus disse, ninguém é bom no sentido perfeito, no sentido incontestável, senão Deus. Então, a Bíblia Sagrada mostra que a natureza humana é corruptível, é falível e, portanto, mesmo em nome do cristianismo, maldades poderiam ser feitas e, na verdade, tais maldades, em vez de negarem verdades cristãs, estariam confirmando, não no sentido de as verdades cristãs estarem de acordo com a maldade, mas no sentido de o diagnóstico que as verdades cristãs trazem do homem, de que ele é mau e perverso, portanto deve estar sob constante vigilância, são verdadeiras. A Bíblia nos conclama a constantes autoexames. A Bíblia mostra a nossa debilidade, até os seus heróis, obviamente que não Cristo, que era perfeito, mostram falibilidade. Os seus discípulos, às vezes, foram repreendidos por Jesus, os discípulos de Jesus, quando, por exemplo, quiseram, por terem sido tratados de maneira hostil em Samaria, que se enviasse do céu sobre aquela cidade fogo para destruí-la, ou quando disputavam entre si para que entre eles se pudesse saber quem era o maior, e Jesus disse, quem dentre vós quiser ser o maior, que seja servo de todos. Então, nós estamos aqui a falar não do que a cristandade tem feito, nós queremos falar do que o cristianismo fez e tem feito apesar da cristandade. Então nós podemos observar que antes de Jesus vir a este mundo, as pessoas eram reconhecidas não por sua condição humana, quando se tratava de lhes atribuir dignidade. Entre os gregos, somente os cidadãos eram detentores de dignidade, eles não tinham dignidade enquanto seres humanos, mas enquanto cidadãos. Estavam excluídos da cidadania as mulheres, os estrangeiros, os escravos. E, portanto, era uma dignidade seletiva e frágil, porque quando a pessoa era, digamos assim, posta no exílio, excluída de sua cidade, ela já não valia mais nada. Ela tinha sua dignidade, portanto, pendente, dependente do Estado. Nós podemos observar como as mulheres eram tratadas antes do período cristão. E se muita coisa em relação aos maus-tratos à mulher ou concepções de inferioridade da mulher se mantiveram depois da chegada do cristianismo, não foram por causa do cristianismo, mas por causa do pensamento grego ainda muito influente na Idade Média. Porque nós percebemos que o cristianismo eleva a dignidade da mulher. Na época pré-cristã, a mulher sequer poderia dar testemunho num tribunal. Nós temos também que as crianças eram tidas como de valor inferior porque o homem era mensurado pela sua capacidade de ser guerreiro, de defender a cidade. As crianças eram, portanto, colocadas em grau inferior porque não tinham lá tantos músculos, porque não seriam tão facilmente instrumentalizadas para a defesa de uma cidade. Mas o que é que nós lemos acerca de Jesus? Que ele falou publicamente com uma mulher samaritana, e os discípulos também se espantaram com isso. Não era comum a um homem falar com uma mulher samaritana, para não dizer que ele era judeu e ela era samaritana, quebrando assim barreiras culturais e nacionais entre povos divididos. Além disso, poderíamos nos lembrar que ele era santo e ela era pecadora, para não dizer que ele era Deus e ela era humana. Veja quantas barreiras Jesus quebra num simples diálogo com a mulher samaritana. Nós podemos ver, por exemplo, que Jesus é citado, fez das mulheres suas primeiras testemunhas. Quando o testemunho das mulheres não era aceito nos tribunais, por se dizer que eram histéricas, Jesus aparece às mulheres e faz suas testemunhas primeiras da sua ressurreição. Nós vemos que os discípulos quiseram, certa feita, impedir as mães de trazer as crianças até Jesus para que Jesus as pudesse abençoar. E Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus, portanto, deu valor às crianças, deu valor às mulheres,
deu valor aos leprosos que eram marginalizados, colocados fora do contexto da vida social, mas Jesus os tocou. Isso é que é interessante, ele os curou tocando-os e, portanto, mostrou amor para com os débeis, para com os hipossuficientes, como hoje são chamados. Nós vemos Jesus acolhendo os pobres e repreendendo os ricos pela sua avareza. Então, Jesus realmente reformulou paradigmas e ele mostrou a dignidade que todo homem tem, independente de sua posição, independente de sua condição, pelo simples fato de ser homem. Primeiro, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nisso todos se nivelam e todos são elevados em dignidade. Mas segundo, porque Deus escolheu fazer esse homem. E nessa encarnação, a humanidade ganha uma centralidade no plano divino. É interessante que ao fazer esse homem, Jesus escolheu vir em pobreza, vir numa família em que o representante era um carpinteiro, exatamente para mostrar o valor do ser humano enquanto tal, independentemente de seu status social, de sua posição econômica ou cultural. E aqui, quando Jesus aparece, nasce em Belém, nós vemos que estes magos vieram do Oriente. Eram homens cultos, pelos presentes que deram, sabemos que eram homens ricos, mas também foi noticiado aos pastores pelos anjos que Jesus havia nascido, e os pastores foram lá também. Os magos eram do Oriente, os pastores eram de Israel, os magos eram sábios, os pastores eram incultos, os magos eram ricos, os pastores eram pobres, mas todos se encontraram aos pés da manjedoura. É interessante notar que aqueles magos se dobraram diante de uma criança para adorar, porque reconheceram um Deus manifesto naquela criança. Portanto, eles tiveram essa humildade que a fé permite ter, de ver no pequeno o grande, de ver no finito o infinito, de ver na singeleza a grandeza, e eles adoraram aquela criança, vendo ali, na verdade, o Deus encarnado. Interessante aquilo que apresentaram à criança: ouro, incenso, mirra e adoração. O ouro na Bíblia significa simbolicamente realeza. Jesus veio para ser rei, conforme o diz o Evangelho de Mateus, que o apresenta como rei. Eles ofereceram também incenso. Incenso é um ofício sacerdotal, incenso, melhor dizendo, está ligado a um ofício sacerdotal. Era o sacerdote que oferecia a Deus incenso. Portanto, o incenso apresenta Jesus como um ser humano ideal, que pode representar os demais, que são falíveis, na condição de sacerdote, e logo está coincidindo o incenso com a revelação que Lucas, o Evangelho de Lucas dá de Jesus, que o apresenta como um homem ideal. Mas eles ofereceram também mirra. Para ver a mirra é preciso cortar a árvore. O Evangelho de Marcos aponta Jesus como um servo sofredor, que leva as nossas necessidades sobre si, que sangra por nós. E por fim eles ofereceram uma adoração, reconhecendo ser Jesus Deus, e no Evangelho de João Jesus é apresentado como Deus, o Verbo que estava com Deus e era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando ofereceram ouro, incenso, mirra e adoração, eles estavam reconhecendo Jesus conforme ele é revelado no Evangelho de Mateus como rei, conforme é revelado no Evangelho de Lucas como homem ideal, conforme é revelado no Evangelho de Marcos como servo sofredor, e conforme é revelado no Evangelho de João como Deus encarnado. Interessante também observar que quando eles adoraram Jesus, prostrando-se, Maria estava presente, mas não foi a Maria que eles se prostraram, foi a Jesus. Diz assim o versículo 11: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Não adoraram a Maria, adoraram a Jesus. Jesus aqui é Deus. É a Ele que você deve adorar. E nesse momento vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, mas que você possa já se envolver nesse espírito natalino, reconhecendo como foi glorioso aquele dia que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Convido você para os nossos cultos, Igreja Batista Renovada Moriá, Rua Nogueira Scioli, 2195,
no bairro de Joaquim Távora ou Piedade, próximo à Avenida Antônio Salles. Vá ao nosso culto de Natal, 25 de dezembro, às 18h30. Todo domingo, às 18h30. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, graças te damos por este momento, rogando a Tua graça e Tua bênção sobre todos que ouviram a Tua palavra. Que Jesus Cristo seja entronizado, glorificado e amado por aqueles que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém.